E aqui no Globo News em Ponto, a gente tem entrevistado os governadores eleitos por todo o Brasil. Hoje nós vamos conversar com Ibanez Rocha, do MDB, ele que foi eleito governador do Distrito Federal. Governador, muito bom dia para o senhor, muito obrigado por nos atender. Nós tentamos uma vez no passado, mas o senhor teve um problema pessoal, a gente entende perfeitamente. Espero que o seu problema esteja resolvido e que o senhor consiga sucesso em resolver os problemas do Distrito Federal, né, governador? Bom dia. Bom dia, Burnier. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Eu peço desculpas da outra vez. Eu estou com um bebê de 2 meses em casa e a esposa estava grávida naquele final e teve essas intercorrências, mas estou aqui sempre tive à disposição da imprensa para esclarecer tantos problemas do Distrito Federal como colocar os nossos pontos de vista no que diz respeito à política nacional. Muito bom. Parabéns pelo seu bebê de 2 meses. Isso não é problema, né, governador? Isso é solução. Governador, a minha pergunta inicial é a seguinte. Vou pegar gancho já da reforma da Previdência, que é um assunto importantíssimo para o país. Eu queria saber como é que o senhor está vendo esse início de chegada, né, do projeto de reforma no Congresso. O presidente Bolsonaro deu declarações ontem que foram até um pouco polêmicas, porque já defendeu de cara ali alguns pontos que ele pode rever, etc. Como é que o senhor está vendo isso e como é que o senhor está orientando a sua bancada a se comportar no Congresso? Bom, nós recebemos o ministro Paulo Guedes no encontro de governadores, que foi realizado recentemente aqui no Distrito Federal, e tivemos a oportunidade de receber das mãos dele e também dos técnicos a proposta de reforma da Previdência. Foi formado um grupo de governadores sobre a minha coordenação, a pedido dos colegas, para que fizéssemos uma análise e propôssemos algumas alterações naquilo que vemos ser necessário para também atender os estados. Então, nós estamos fazendo essa análise. Entendo que a reforma da Previdência e todos os governadores juntos entendem que é mais do que necessária para trazer para o Brasil novamente desenvolvimento, equilíbrio das contas. Alguns ajustes devem ser feitos realmente, principalmente analisando as questões regionais. Você tem, por exemplo, um trabalhador rural no Nordeste, ele tem muita dificuldade no que diz respeito à renda. E aqueles R$600 que são colocados muitas vezes inviabiliza uma família. E aí nós teremos pessoas que não vão dar conta de se aposentar, mas que de uma maneira ou de outra vão depender dos estados e da assistência que tem que ser dada, tanto na área de saúde quanto na área de previdência. Então nós temos que cuidar também dessas coisas, evitando um colapso posterior dentro dos estados. Entendo que essa posição do presidente Bolsonaro de verificar que alguns pontos podem ser alterados, isso deveria ser encarado como um lado muito bom. A proposta não está para ser aprovada através de um trator, mas assim através de uma negociação. Então, ao contrário das críticas feitas por alguns, eu entendo uma posição bastante razoável, que deve ser levada em consideração e coloca a posição do governo que quer realmente negociar e aprovar uma reforma para valer no Brasil. Certamente será levado em consideração. A Júlia do Ailibe tem uma pergunta para o senhor, governador. Bom dia, governador. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as contrapartidas que os estados pretendem que o Ministério da Economia, o governo federal, façam em troca do apoio à reforma da Previdência. Se falou muito nesse grupo que o senhor citou, que o senhor coordena, em questões que vão da Lei Candir, passando não só pela Lei Candir, mas também pelo Fundeb, que termina agora no começo do ano, se precisa prorrogar ou não o Fundeb. Então, tem todos outros temas que estão também na pauta. O que o senhor considera fundamental em termos de sinalização para os governadores? Bom, Júlia, uma coisa tem que ficar bem clara. A questão da Previdência nós estamos analisando como uma reforma necessária para o Brasil. E as questões de Estado, essa relação com o governo federal, que não é culpa do atual governo Bolsonaro, mas é uma concentração de renda que ocorreu muito grande desde a Constituição. Foram criadas inúmeras contribuições que não foram partilhadas com os estados, o que colocou todos os estados da federação numa condição muito difícil. E muitas coisas foram feitas ao longo do tempo e ninguém teve a coragem de negociar. A questão do Fundeb, por exemplo, se encerra no ano que vem. Tem que haver uma sinalização muito forte da prorrogação desse Fundeb, inclusive da inclusão de outros estados. Para que você tenha ideia, o Distrito Federal
Federal, que não é incluído nessa verba do Fundeb, tem hoje um índice de educacional muito baixo. Então, nós precisaríamos também colocar o Distrito Federal. A questão da Lei Candir, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, já transitada em julgado, que determinou ao Congresso Nacional que fizesse o cálculo que apresentasse uma lei criando o cálculo. O Congresso não fez, foi para o Tribunal de Contas também que se recusou a fazer, e agora o processo que está na mão do ministro Gilmar tem que tomar um assento para que seja feito um acordo que atenda estados e atenda a União. O que nós não podemos é deixar a situação dos estados como ela está. Nós temos a questão da securitização das dívidas também, que foi aprovado pelo Senado Federal, está na Câmara, está parado. É uma coisa que não envolve recursos da União, mas que daria condições para os estados ter hoje uma negociação na via privada para receber esses créditos que existem em relação aos particulares e às empresas. Então, são algumas coisas que os governadores estão colocando, não como forma de troca em relação à Previdência, mas como forma de viabilizar as administrações. Tem outras questões que dizem respeito, por exemplo, aos repasses do Fundo de Participação, tanto dos municípios quanto dos estados. A questão também que diz respeito ao royalties do petróleo, que tem que ser antecipado, está parado no Senado Federal. Então, são algumas situações que ajudariam os estados a sair dessa crise e colocando bem claro que a Previdência, para nós todos, é importante, porque resolve tanto o problema da União quanto dos estados como um todo. E tem que levar em conta que está entrando em colapso também as previdências dos municípios. Isso tudo tem que ser colocado na mesa para tratar. Sem dúvida. O Otávio Guedes tem uma pergunta para o senhor do Rio de Janeiro. Governador, bom dia, boa sorte para o senhor. Nessa campanha, o senhor não foi um candidato, o senhor foi um foguete, saiu ali quase da lanterninha das pesquisas eleitorais para o topo e lá ficou. Muito se discutiu sobre o patrimônio dos candidatos, ou seja, que haveria uma desigualdade com o fim do financiamento privado de campanha, uma desigualdade entre candidatos muito ricos e os pobres. O que o senhor acha dessa questão? Bom, eu acho que quase todos sabem, eu sou advogado, fui presidente da OAB aqui do Distrito Federal, fui diretor do Conselho Federal da Ordem na gestão passada, presidida pelo meu querido presidente Lamáquia, e adquiri meu patrimônio todo com muito trabalho ao longo de 25 anos de advocacia. Então, eu não tenho vergonha do patrimônio. Agora, entendo que a legislação eleitoral ela é uma legislação que está totalmente equivocada do ponto de vista do financiamento. Primeira coisa, ou você faz o financiamento totalmente público dentro de uma realidade. Nós sabemos quanto custa uma campanha, nós sabemos quanto custa, principalmente, a questão da publicidade, a questão das emissoras, tudo isso tem que entrar no cálculo. Você gravar programas eleitorais é uma coisa muito cara, todos sabem disso. Então, nós vamos ter que realmente debater uma legislação eleitoral e eu defendo um modelo um pouco diferente do que existe aí. Eu acho que nós temos que voltar com o financiamento empresarial, mas ele seria um financiamento democrático, da seguinte maneira: o empresário poderia doar para um determinado candidato, desde que existisse um outro fundo em que ele fosse obrigado a depositar também, e esse fundo seria distribuído pela Justiça Eleitoral de forma igualitária entre os partidos. Isso seria, para mim, o verdadeiro financiamento democrático. E aí nós sairíamos dessa discussão toda que existe em torno do financiamento daquelas pessoas que têm mais dinheiro. Quer dizer, eu cumpri aquilo que a legislação me permitiu, mas eu acho realmente que essa legislação ela está equivocada e isso tem que ser discutido com a imprensa, com a sociedade de forma muito clara. Nós temos eleições já no ano que vem, eleições municipais, e esse assunto já deveria estar na pauta para que esse tipo de crítica não volte a ocorrer. Eu sou partidário de que o governo federal deveria pensar, a partir do Senado, de criar uma comissão de juristas que conhecem da justiça eleitoral e que conhecem da realidade eleitoral do país para ter uma legislação definitiva e a gente saia dessa crítica. Durante a campanha, perde-se muito tempo discutindo essa questão do financiamento em detrimento das questões realmente de âmbito nacional e dos estados e dos municípios. Então, está na hora do governo federal, do Senado Federal, criar essa comissão, discutir já para o próximo ano uma legislação real que tire das páginas policiais a questão da eleição. Governador, o senhor é advogado e deve ter, além de conhecimento, deve ter muito interesse no pacote anticrimes do ministro Sérgio Moro. Acontece que esse pacote ele foi apresentado ao Congresso concomitantemente com esse importantíssimo projeto, esta PEC, da reforma da Previdência. O senhor teme que esse pacote de lei anticrime seja deixado de lado nesse momento?
Olha, eu gostaria muito que o Congresso Nacional ele tivesse a consciência de que as duas coisas são muito importantes. Hoje nós temos um sistema quase que totalmente travado nessa questão da legislação. Existem coisas que ficaram no passado e que precisam ser remodeladas. O ministro Sérgio Moro fez a apresentação desse pacote aos governadores. Eu vi muita coisa que são avanços realmente, outras que, no meu ponto de vista, são retrocessos. Do ponto de vista de que você tira direitos do cidadão e numa democracia nada melhor do que se cumprir a Constituição, esse é o preço que se paga para viver na democracia, mas eu acho que a discussão poderia ocorrer já de forma paralela e com alguns pontos que são muito importantes para a sociedade como um todo. Hoje nós temos um crime que ele ultrapassa as fronteiras e principalmente no que diz respeito a drogas e a questão também das armas, a questão de fronteira, o crime organizado, ali nós temos algumas medidas dentro do pacote que dão direito a acessar o patrimônio desse crime organizado de forma mais ágil e nós sabemos que só se quebra um sistema como esse através da quebra financeira desse crime organizado. Nós temos ali a criminalização mais forte dessas entidades, como o PCC, Comando Vermelho. Então, são coisas muito importantes para se combater de verdade o crime organizado no país. Então, eu entendo que o Congresso poderia separar, escolher uma comissão de juristas também ali dentro. Nós temos muitos deputados e senadores preparados nessa área da legislação, são grandes advogados, são pessoas com muita experiência, e eu acho que daria para tocar os dois temas, até porque são dois temas alongados, são temas que dizem respeito à estruturação do Estado para combater duas coisas importantes. Uma, o prejuízo que existe dentro da Previdência, e a Previdência de longo prazo, aquela que nós temos medo de faltar para os aposentados e pensionistas, e outra no que diz respeito à criminalidade. Não se combate a criminalidade sem instrumentos efetivos para você dar à Justiça, ao Ministério Público e a nós, governadores, condições de fazer a prevenção e a punição aos crimes no âmbito nacional e aqui no Distrito Federal também. Governador, pegando um pouco de carona nessa pergunta do Burnier, outra discussão que se faz sobre o projeto anticrime do Moro é aprovar junto com ele um projeto que coíba o abuso de autoridade. Alguns parlamentares defendem isso, principalmente depois desse episódio da Receita, em que foi vazado informações de um pente fino que a Receita estaria fazendo e 134 pessoas, autoridades ou pessoas ligadas a autoridades. Queria saber a sua opinião sobre o projeto de lei de abuso de autoridade. Olha, nós temos que levar em consideração, Júlia, que a nossa lei de abuso de autoridade ela é de 1965, quando nós estávamos em plena ditadura escrita pelo general Costa e Silva. Nada contra o general Costa e Silva, mas era um período totalmente diferente. E hoje nós temos uma democracia, nós empoderamos o Ministério Público, empoderamos as polícias e nós temos que ter, a sociedade tem que ter um instrumento para se proteger. Então a lei de abuso de autoridade, eu já defendia isso enquanto advogado e dirigente da ordem, ela se faz necessária para garantir à sociedade instrumentos também contra as más autoridades. Só quem vai ser punido pela lei de abuso de autoridade é aquele que extrapola. E nós sabemos que as autoridades, às vezes, extrapolam no seu direito de investigar. Para que você tenha uma ideia do que eu vou falar agora nesse momento, você tem inquéritos abertos no âmbito do Ministério Público que duram anos e anos e o cidadão fica lá sem sequer saber que está sendo investigado. Então, são coisas como essas que tem que se coibir. Eu defendo veementemente, acho que o Congresso deveria encarar isso. Entendo que o Ministério Público, as polícias, devem continuar com o poder de investigação, mas eles também têm que sofrer, como nós todos cidadãos sofremos, alguma coisa que diga respeito à responsabilização no caso da desmoralização pública que ocorre em vários momentos. E aí, sem querer culpar a imprensa, mas quando você leva um cidadão para fazer um depoimento forçado, ou quando você leva um cidadão preso preventivamente, todo mundo mostra isso nas capas de jornais, nas televisões. Quando sai a absolvição, pouquíssimas vezes você vê falar disso. E a autoridade que impôs isso ao cidadão também jamais é punida. Então nós temos que ter cuidado nisso aí. Eu sou um defensor dessa reavaliação da lei de abuso de autoridade e se faz necessário no país a todo custo. Então é um assunto que o Congresso Nacional deve enfrentar, deve discutir e a sociedade tem que entender que isso não é um projeto contra o Ministério Público ou contra as autoridades. Ele é em favor do cidadão e o cidadão é quem tem que ser protegido e é isso que a Constituição diz. Otávio. Então o senhor considera que a Lava Jato cometeu excessos, governador?
A Lava Jato foi muito bem conduzida ao longo desses anos, e eu falo isso porque eu conheço o ex-presidente da OAB do Paraná e hoje diretor do Conselho Federal, e o ministro Sérgio Moro soube conduzir, dando todos os direitos de defesa ali dentro. No que diz respeito ao processo em si, não tenho nada a falar do ponto de vista da Lava Jato. Agora, nós temos outros casos que são tremendos abusos. E são muitos os casos, entendeu? Principalmente no que diz respeito a essas investigações sigilosas, onde o cidadão mal toma conta, vai descobrir que está sendo investigado, às vezes 3, 4 anos depois você vai saber que o inquérito foi aberto. Então, no caso da Lava Jato, tanto que as decisões têm sido mantidas, tanto no âmbito dos tribunais regionais federais, da 4ª região, STJ e Supremo, nós verificamos aí que os abusos são pequenos, principalmente do ponto de vista processual. Agora, nós temos que avaliar que não é sempre assim que acontece. E não é só no caso das grandes investigações. Nós temos pequenas investigações também contra cidadãos humildes que passam por essa sistemática. É uma reclamação diária, são inúmeras reclamações no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, a sociedade precisa ter instrumentos para se defender também. E as boas autoridades vão continuar atuando de forma livre, tranquila, aqueles que sabem cumprir. A lei de abuso de autoridade é realmente para quem abusa da autoridade, e isso existe há muito tempo. Como dizia um político antigo, eu não estou preocupado com o general sabe se portar. Eu estou preocupado com o fiscal, com o guarda da esquina, que esse é quem precisa se tomar cuidado de quando você entra num ambiente como nós estamos vivendo. Governador Ibanez Rocha, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Globo News em Ponto, pela sua disposição em nos atender. Um ótimo mandato para o senhor, né? Porque é marinheiro de primeira viagem aí como governador. Espero que o senhor tenha muito sucesso aí no Distrito Federal e muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço, Burnier, agradeço a Júlia, agradeço a todos os telespectadores, o colega aí do Rio de Janeiro. E eu quero dizer que o Distrito Federal vem passando por um momento de muita alegria e eu estou muito feliz em poder governar a cidade onde eu nasci. E eu tenho certeza que nós vamos entregar para a população um estado bem melhor do que recebemos, com um futuro muito grande. Lembrando a todos que Brasília é a capital do Brasil e muitos esquecem disso. E nós queremos colocar Brasília no cenário nacional e internacional. Assim seja. Muito obrigado, governador. Bom, obrigado, Júlia, obrigado, Otávio, vocês voltam já já. Bom, eu quero esclarecer que no início do ano, o Globo News em Ponto começou a convidar os governadores eleitos em 2018 para entrevistas ao vivo aqui no jornal. Nos últimos 2 meses, nós entrevistamos 22 dos 27 governadores brasileiros. Os governadores de 5 estados, Sergipe, Paraíba, Alagoas, Tocantins e Amapá, não foram entrevistados porque, segundo suas assessorias, não tinham disponibilidade nas agendas.